Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejamos todos bem-vindos ao programa de todo o coração. Eu sou o Padre Fábio e hoje vamos refletir juntos o Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa. Aproveitamos a oportunidade para estarmos em comunhão com o nosso bispo, que se encontra na Assembleia Geral dos Bispos, na CNBB, durante esses dias. Que o Espírito Santo guie, como também a todo o episcopado brasileiro. Terceiro domingo da Páscoa. A igreja, além de ter uma oitava, 8 dias, no qual celebra este mistério como sendo o dia da Páscoa, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, este período pascal vai se prolongar por 8 domingos, concluindo com o domingo de Pentecostes. E hoje estamos, portanto, no terceiro domingo da Páscoa. Mesmo estando no terceiro domingo da Páscoa, Lucas nos traz uma perícope que é no exato dia, no mesmo dia da ressurreição do Senhor. Lucas vai fazer a seguinte abordagem. As mulheres vão até ao túmulo, encontram o túmulo vazio, elas voltam e comunicam aos apóstolos que vão lá e encontram tudo vazio. Elas têm aquela experiência com os anjos que dizem que o Senhor ressuscitou. Mas ao Senhor mesmo ninguém havia visto, até que ele aparece aos discípulos de Emaús, que o reconhecem na fração do pão, na fração da Eucaristia. Emaús, que é ali a celebração da Santa Missa, onde há o encontro com o Senhor, onde é colocado também ali os lamentos, as dificuldades, não é? O Senhor lhe partilha a palavra, faz uma homilia e depois parte para a mesa da Eucaristia, que é quando os seus olhos se abrem, nos mostrando que a celebração da Eucaristia, o estar em comunidade, é sempre o lugar assertivo, privilegiado do encontro com o ressuscitado. Quando os discípulos de Emaús retornam até Jerusalém e estão ali com os discípulos relatando o que lhes aconteceu, então Jesus entra no meio deles e lhe diz: "A paz esteja convosco". A saudação de Jesus, da paz, ela é de uma profundidade teológica e espiritual muito profunda. Não é a paz como muitas vezes nós conhecemos, a paz como comodismo, inatividade, falta de atividade, perseguição, ou até aquela paz do silêncio. A paz de Jesus é muito mais do que uma saudação, é muito mais do que um estado. A paz é a garantia da presença do próprio Deus na vida, na alma, no coração daquele que crê, daquele que tem fé. É esta paz que Jesus transmite aos seus discípulos, a paz que é capaz de dar sentido à vida, a paz que nos consola. Desta mesma paz, Lucas já havia falado em 2 outras oportunidades, ao menos. Lá no capítulo 2, quando os anjos aparecem aos pastores, a saudação do anjo é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por eles amados. A paz que é anunciada ali no mistério da encarnação e que é alcançada pelo mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Também Jesus fala de paz logo após ali a chegada em Jerusalém no domingo de Ramos. Olhando para Jerusalém, no capítulo 19 de Lucas, o Senhor diz para Jerusalém: "Ah, Jerusalém, se hoje soubesse o que pode te trazer a paz, Ele, o Filho de Deus, aquele que se encarnou, que se dignou assumir a nossa condição para nos redimir."
E o evangelista João também vai nos garantir que a paz que nós recebemos de Cristo, essa paz permanente, essa paz eterna, essa paz duradoura, é diferente desta paz do mundo. João no capítulo 14, versículo 27, vai estar escrito o seguinte: dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz, mas não a dou como o mundo dá. A bandeira da paz é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a nossa certeza de reconciliação com o Pai, ela é a nossa fortaleza, ela é a nossa glória, ela é, portanto, a nossa alegria. Nesta cena, Jesus mostra o preço da paz, o custo da paz, que é o mistério da sua paixão e morte. Mostra as mãos, e o lado ferido. A paz foi conquistada com um preço muito alto, o mistério do nosso Deus que sofreu assumindo as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas dores e, por que não dizer também, as nossas misérias. Os discípulos estão muito assustados, porque aqui a comunidade dos discípulos tem, de fato, o primeiro encontro com Jesus. E naquela ocasião havia muitas doutrinas dentro da comunidade judaica acerca da ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição, mas nos últimos dias, no final dos tempos, quando Deus viesse consumar toda a realidade. E Jesus ressuscita, podemos dizer, no meio dos tempos. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição, acreditavam na completa aniquilação da alma. Morreu ali, aquela vida se extinguiu. E havia também outras doutrinas, como a doutrina da reencarnação, a doutrina da transmigração das almas, como se uma alma pudesse sair de um corpo para o outro, mas agora Deus mesmo revela a verdade, e a verdade que nós cremos, na ressurreição, não só da alma, mas também na ressurreição da carne, porque o mesmo corpo que foi crucificado é o corpo ressuscitado, mas agora preenchido da glória de Deus, e por isso ele pode estar em muitos lugares, por isso a sua aparência pode mudar um pouco, e por isso também, amados irmãos e irmãs, ele pode se alimentar, porque ele tem a mesma realidade física, embora glorificada. O alimentar-se não é uma necessidade, mas é uma expressão da misericórdia de Deus, assim como os milagres são expressão da misericórdia de Deus. Para que os discípulos percebessem que era Ele mesmo, Ele permite que o toque, se alimenta com eles. E aqui o alimento, ele não é muito peculiar, porque ele aqui é um símbolo de algo muito bonito da nossa fé. O peixe, que é colocado aqui no Evangelho, e a palavra utilizada para peixe é ictus, não é o peixe morto, não é o peixe, não é pescado, mas é o peixe que está na água, o peixe que vive da água. Embora seja um alimento do qual eles estão fazendo uso, é utilizada a palavra como se o peixe estivesse vivo, simbolizando, então, a Eucaristia. Jesus, que sofreu, que está morto, mas que está ressuscitado e que é o alimento, a vida do mundo, a vida, de todos aqueles que verdadeiramente crêem. E agora ele vai explicar as Escrituras para os discípulos, que conheciam a Tanakh, que é um acróstico daquelas 3 seções do Antigo Testamento, assim podemos dizer. A Torá, os livros proféticos, chamados Nebiim, e os escritos, chamados Ketubins. Então, esses escritos que ainda estão em desenvolvimento no período em que Jesus está ali com os seus discípulos. Mas ele lhes abre a inteligência, ele lhes explica as Escrituras. Isso nos leva a entender que o mistério redentor de nosso Senhor Jesus Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. E não podemos interpretar a palavra de Deus que não através do mistério da ressurreição. A leitura da Bíblia feita de forma acadêmica, científica,
espiritualmente ela não é frutuosa, porque não possui o espírito do ressuscitado, o espírito que ele dá a todo aquele que o procura de coração sincero, não é? Todo aquele que quer se tornar verdadeiramente o seu discípulo. É preciso fazer essa experiência com o Mestre para poder testemunhá-lo. Ele vai impelir os discípulos para serem suas testemunhas, mas eles precisaram fazer essa experiência primeiro de crer, de acreditar, de confiar no mistério da ressurreição do Senhor. Jesus apareceu aos discípulos quando era noite ainda, quando os discípulos de Emaús retornaram do seu pequeno vilarejo para se encontrar com a comunidade apostólica. Noite que não é aqui somente uma fase do dia, mas a noite que também simboliza a dúvida, simboliza as incertezas. Confiemos no Senhor, no ressuscitado, nas incertezas e nas noites que existem na nossa vida, porque somente Ele pode fazer o sol despontar na nossa existência. Deus abençoe a todos e vamos agora para o intervalo comercial. Estamos de volta com o programa De Todo o Coração e agora nós vamos escutar o Padre Aloísio, que vai falar para nós das doenças da vontade. É muito bom nós trilharmos o nosso caminho de vida espiritual e desejarmos que seja de profundo e profícuo crescimento para cada um de nós. É sempre importante lembrar que nós estamos trilhando um caminho espiritual. E esse tempo pascal é um tempo propício. Por isso, após falarmos sobre os pecados capitais, quero lhes falar hoje sobre as doenças da vontade. Porque nós vamos nos deparando muitas vezes na vida espiritual e também na nossa convivência com a nossa vontade adoecida, a nossa vontade fraca, a nossa vontade sem muita energia, sem muita força. Então, a falta de vontade. Escutamos na Sagrada Escritura Jesus fazer menção na sua oração dizendo aquilo que fala o Salmo 39 ou 40, que diz: eis que vem o Senhor fazer com prazer a vossa vontade. A carta aos Hebreus nos recorda isso. Fazer a vossa vontade. No Pai Nosso, Jesus já nos ensina a rezar dizendo: seja feita a vossa vontade, num diálogo com o Pai. Em outro momento, Jesus vai nos dizer na Sagrada Escritura que a sua família, a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso significa algo muito importante. Significa que nós somos dotados de vontade. Mas a vontade, sem um certo direcionamento, torna-se adoecida, torna-se prejudicada. Por isso, é preciso destacar aqui algumas das enfermidades da vontade, que podem também, na linguagem científica ou psicológica, ser compreendido também esse movimento da nossa vontade. Quantos já, em algum momento, acordou e disse: mas hoje eu estou sem vontade de fazer tal coisa? Ou ao contrário, hoje eu estou com a vontade de visitar alguém, de ir para tal lugar, de poder participar da missa. Vejam, existe um movimento dentro de nós. E esse movimento, ele é também espiritual. A vontade é aquilo que nós entendemos como sendo o necessário
para poder escolher, decidir, encher-se de motivações ou não. A vontade é ainda aquilo que nos impulsiona a realizar algo. Mas a ausência dessa é aquilo que nos adoece, nos entristece, nos coloca, às vezes até, em uma ação depressiva ou ainda numa inquietação, agitação interior. Por isso, fazer a vontade de Deus é um aprendizado. Fazer a vontade de Deus é mergulhar no coração de Cristo primeiramente, porque Ele compreendia a vontade do Pai. É interessante que quando criamos vínculos e nos relacionamos com pessoas próximas, elas entendem a linguagem do olhar, a linguagem também dos gestos, e por convivência elas acabam compreendendo qual é a nossa vontade naquele momento, naquela hora, naquela ocasião, ou nos ajudam a compreender a nossa vontade. Pois bem, pensemos sobre a nossa vontade e mais ainda, uma vontade saudável e uma vontade adoecida. Vamos começar então pela vontade adoecida. E uma das primeiras doenças da vontade chama-se astenia. O que significa astenia? Numa linguagem médica é usado, significa quando está faltando forças naquela pessoa, quando ela está sem forças. Na vida espiritual, também existe esse momento de astenia, de falta de força, de vigor, de entusiasmo, falta de vontade animada. Nesse momento, quando falta essa força, a pessoa fica como que anêmica ou ainda desidratada, sem coragem. Essa falta de força na vontade torna-se propício para os vícios se alojarem, o vírus dos vícios se alojarem. Na falta de força de vontade, aloja-se ali também a preguiça, um dos pecados capitais que abordamos aqui. Na falta de força de vontade, aloja-se também ali o retardar das coisas e tantas vezes até o prejudicar de um caminho. Porque quando nos falta vontade, nós ficamos sempre buscando alguma coisa para compensar. A compensação causa-nos prejuízo. Mas a astenia é essa fraqueza que a nossa vontade possui. Fraqueza no rezar, falta de vontade para tomar alguma decisão, uma determinada determinação, como fala Santa Teresa de Ávila. Essa falta de vontade de enfrentar aquele obstáculo, aquela situação, ou enfrentar aquele momento difícil, a pessoa acaba se entregando com facilidade ao desânimo, à doença. Essa falta de vontade de lutar contra o pecado, lutar contra si mesmo. São Paulo nos fala dessa falta de vontade, dizendo: tantas vezes há dentro de nós uma briga do homem interior e do homem carnal. As vontades são opostas. Vontades que acabam nos tirando do caminho de Deus, do caminho do céu. As vontades que o pecado provoca e que nos tornam vulneráveis, às vezes, a não enfrentar, mas a se entregar. A astenia é essa fraqueza também espiritual que vai nos tirando o gosto pela oração. Numa outra linguagem, vai nos colocando
em tibieza, uma vontade tíbia, uma vontade fraca e preguiçosa, sem muito entusiasmo, e vai nos gerando esse mal-estar. Porém, essa mesma situação de astenia acaba gerando naquele que está vivendo dessa doença espiritual da vontade uma certa insatisfação consigo mesmo. Vejam, quando nós não entendemos que a falta de força de vontade é importante para a vida espiritual, nos deixamos levar pelas nossas fraquezas e as vontades carnais. Lute, seja você alguém a vencer a astenia com a oração e mais adiante falaremos disso. Deus abençoe você. Gratidão ao Padre Aloísio por ter nos falado tão bem das doenças da vontade, e agora nós vamos escutar o Padre Adriano Davi, que vai nos falar da Eucaristia, encontro com o ressuscitado. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que sempre nos acompanha no nosso programa de todo o coração. Mais uma vez, a gente se encontra, a gente se reúne para falar de liturgia. Nosso bloco sobre a Sagrada Liturgia, dentro deste tempo tão bonito, tempo de Páscoa, tempo de ressurreição. Neste final de semana, o Evangelho que nós iremos ouvir é justamente a continuação daquele texto tão bonito que a gente conhece dos discípulos de Emaús, que Jesus caminha com os 2 discípulos e revela quem ele é, revela a sua identidade, na escuta das Escrituras e no partir do pão. E o texto do Evangelho deste final de semana, ele aparece, deseja a paz e novamente recorda isso. Tendes alguma coisa para comer? E come com eles. E diz, assim, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no 3º dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. 2 coisas importantes que eu gostaria de frisar para você nesta nossa conversa, nesse nosso programa. Onde é que a gente encontra o Cristo ressuscitado? Onde é que Jesus vivo, atuante, reinante, glorioso, se manifesta à comunidade? Uma coisa é certa, o túmulo está vazio. Não existe ninguém no túmulo. Os lençóis já foram jogados no chão, ou seja, não servem, não tem mais serventia. Não existe cadáver, não existe um defunto na qual nós devemos buscar. Mas onde é que eu encontro Jesus? Onde é que eu posso reconhecer Jesus? É na Eucaristia, que é o centro de tudo. Não existe fé no ressuscitado, não existe encontro com o ressuscitado, não existe testemunhar, ser testemunha viva, visível da Páscoa e da ressurreição de Jesus sem celebrar a Eucaristia, sem deixar que esse ressuscitado faça arder o nosso coração com a palavra proclamada, sem deixar que esse ressuscitado derruba as escamas dos nossos olhos ao partir do pão. Onde é, meu querido irmão, minha querida irmã, que a gente encontra Jesus escutando a palavra e comungando? É todos os domingos, no 8º dia, no 1º dia da semana, a gente encontra Jesus e com ele celebra a Eucaristia de Páscoa. O ritual de iniciação cristã de adultos, no número 37, recorda que o tempo da Páscoa é um tempo de mistagogia. A palavra mistagogia quer dizer um caminho para os mistérios, algo que ajude a encontrar os mistérios. Mistério e pedagogo, né? O pedagogo é aquele que toma a criança pela mão e conduz às letras. O mistagogo é aquele que conduz a comunidade aos mistérios.
Então, quando eu digo que a Páscoa é um período de mistagogia, eu estou dizendo que o próprio tempo pascal, esses 50 dias de Páscoa, essas 7 semanas de Páscoa, irão nos ajudar a entrar no mistério, irão nos ajudar a conhecer, tomar consciência do mistério na nossa vida. E o ritual de iniciação cristã de adultos, falando que a Páscoa é um período de mistagogia, diz assim: a comunidade, junto aos neófitos, junto àqueles que foram batizados, prossegue seu caminho de meditação do Evangelho, na participação à Eucaristia e no exercício da caridade, colhendo sempre melhor a profundidade do mistério pascal de Cristo e traduzindo esse mistério sempre em vida. Esse é o centro. Isto é viver a Páscoa. Padre, como é que se vive a Páscoa? Como é que eu posso deixar que a Páscoa me conduza cada vez mais aos mistérios celebrados? É justamente tomando consciência disso, que a comunidade reunida para escutar a palavra e celebrar a Eucaristia e participar da Eucaristia, ou seja, na celebração da missa, une essa celebração no exercício da caridade, fazendo o quê? Colhendo no dia a dia a profundidade do mistério pascal que celebrou na igreja, transformando esse mistério em vida, transformando esse mistério no dia a dia. Então isso é Páscoa. Isso é deixar que o caminho com Cristo ressuscitado seja atual, seja presente na nossa vida. Nós devemos sempre ter aceso, sempre ter a estar acordados a isso. Onde eu encontro Jesus vivo e ressuscitado? Na Eucaristia, que eu celebro todos os domingos. Mas esta Eucaristia deve se transformar em ato, em vida, em caridade, no dia a dia. O mistério pascal que eu celebro, que eu proclamo, é o mesmo mistério pascal que eu transformo em vida. É uma vida eucaristizada, uma vida que se transforma em Eucaristia. Isso é Páscoa, isso é ressurreição, isso é comunidade que se reúne em torno do ressuscitado. Desejo a você uma Santa Páscoa, um caminho bonito de mistagogia, como eu acabei de dizer, um caminho bonito de descoberta, de conhecimento do mistério celebrado. Quanto mais eu mergulho neste mistério, mas esse mistério se transforma em vida e em ação. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, um bom sábado, um bom domingo. Estamos chegando ao final do programa De Todo o Coração. Se Deus quiser, próximo domingo haverá mais um programa para meditarmos a Palavra de Deus. Que a luz do ressuscitado esteja convosco. Um abençoado domingo de Páscoa, terceiro domingo de Páscoa, e que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.